A humanidade tem um histórico grotescamente extenso de fazer coisas horríveis usando grandes corporações como fachada. Empresas que supostamente deveriam ajudar a humanidade, na verdade muitas vezes são usadas para atos horríveis. E nós apenas sabemos partes desses horrores porque felizmente existem certas pessoas que dedicam ou dedicaram as suas vidas a expor esses tipos de atrocidades, mesmo que isso muitas vezes acabe custando a própria alma deles. E não tem nada melhor para construir a história de um jogo de terror do que algo que está presente em todos os dias das nossas vidas, não é? E foi exatamente isso que os criadores de Outlast pensaram, e foi assim que eles criaram simplesmente um dos melhores jogos indies já feitos, onde você controla um repórter investigativo que invade um asilo que é palco de experimentos bizarros e perturbadores orquestrados por uma multinacional chamada Murkoff. Mas para entender a história confusa e brutal de Outlast, primeiro precisamos falar de outra multinacional gananciosa e moralmente duvidosa, chamada Ubisoft. Porque foi nela que Philip Murray, um dos principais cofundadores da Red Barrels Inc., a empresa responsável pela produção de Outlast, acabou trabalhando pela maior parte da sua carreira. E ele teve envolvimento em franquias extremamente importantes da empresa, como Prince of Persia e até mesmo Assassin's Creed. Pois é, o cara não era qualquer Zé Ninguém não, hein? Mas com tantos anos trabalhando na indústria AAA, ele acabou notando algo bem chato. Essas empresas estavam mais preocupadas em encher o rabo de dinheiro da maneira mais porca, barata e fast food possível do que em fazer experiências realmente interessantes para os seus consumidores. Qualquer resquício de inovação que aparecia pelo caminho que não vendesse bilhões como um Battlefield eram automaticamente consideradas um completo fracasso e engavetadas com bastante carinho dentro de uma lata de lixo. Prática essa que continua sendo feita até hoje. E então, se sentindo sufocado e quase escravizado mentalmente por essas corporações, Philip decidiu tomar uma atitude um pouco arriscada. Ele abandonou o conforto de seu emprego em uma empresa AAA renomada e decidiu fundar o seu próprio estúdio, para finalmente ter a liberdade criativa de poder produzir algo inovador de verdade e gerar um impacto real na indústria que ele tanto amava. E meu Deus, eu acho que essa foi a melhor decisão que esse homem já fez na vida dele. E foi assim, com a ajuda de outros dois desertores da Ubisoft, que em 26 de junho de 2011, a Red Barrels Inc. foi oficialmente inaugurada. Uma empresa pequena, com apenas 3 homens e um sonho gigante de produzir algo glorioso. E depois de testemunharem o sucesso gigantesco que a Amnésia tinha feito em 2010, eles perceberam que o mercado tinha muito espaço para jogos de terror em primeira pessoa, principalmente em que os protagonistas eram completamente indefesos. E então, inspirados em um videoclipe estranho de uma criatura sendo filmada com visão noturna e outros filmes de terror found footage clássicos como Hack e Cloverfield, o projeto Outlast começou a ganhar forma. E foi assim que em 31 de outubro de 2012, o primeiro trailer desse novo projeto foi lançado para o público, que teve uma recepção absurdamente positiva, com até muitas pessoas notando bastante a semelhança com a Amnésia The Dark Descent. Então, depois de 2 anos e 3 meses de trabalho duro e muito desespero para conseguir financiar o projeto, em 4 de setembro de 2013, Outlast foi finalmente lançado para PC. E então, ele foi um sucesso absoluto, vendendo mais de 100 mil unidades só no primeiro mês e mais de 500 mil de cópias apenas um ano depois de seu lançamento. E já que a gameplay era bem criativa, extremamente assustadora e com uma história complexa por trás, vários youtubers acabaram fazendo vídeos e mais vídeos de Outlast, assim criando uma máquina infinita de propaganda gratuita para a empresa e aumentando os números de
vendas cada vez mais, ao ponto de que o projeto, que foi rejeitado por diversos investidores e tinha tudo para se tornar um fracasso total, conseguiu se tornar um dos jogos de terror indie mais vendidos e influentes da história. E bem, agora que já vimos que a origem do jogo começou com um homem cansado de uma mega corporação tentando mandar até na sua alma, acho que já estamos prontos para começar a entender como que em Outlast uma mega corporação conseguiu replicar um pedaço do inferno na Terra apenas para conseguir lucrar o máximo de dinheiro possível, e como que tudo isso deu extremamente errado ao ponto deles terem deixado uma entidade além da compreensão humana escapar para o nosso mundo. Então, sem mais enrolação, sejam muito bem-vindos à história de Outlast. O jogo começa com o nosso protagonista, Miles Upshur, dirigindo até o Monte Massive Asylum, um hospital psiquiátrico para criminosos perigosos. E o homem estava indo até esse lugar porque ele é um repórter investigativo que recebeu um e-mail anônimo de um funcionário denunciando experimentos questionáveis sendo feitos pela Murkoff. Mas chegando lá, o local tá completamente abandonado, com veículos militares em sua frente e a entrada principal trancada. Explorando um pouco, conseguimos escalar por uma janela, onde já somos forçados a aprender a usar a mecânica principal do jogo, a câmera. O nosso personagem aqui é completamente indefeso, até o ser humano mais desnutrido e cracudo consegue te matar com os 2 socos. E então, quando encontramos algum inimigo pelo caminho, nós só temos 2 opções: correr ou se esconder. O problema é que a maior parte desse manicômio é escuro, mas tipo assim, escuro mesmo, ao ponto de você nem enxergar o que tem na sua frente. E é aqui que a função de visão noturna da sua câmera entra em ação, que por mais que seja bem limitada e muitas vezes até borrada, já é melhor do que ficar completamente no escuro. O problema de novo é que isso gasta muita bateria, te forçando a ter que ser extremamente cuidadoso com as pilhas que você encontrar e só usar essa função em momentos realmente necessários. Porque se a sua câmera parar de funcionar direito, digamos que você não vai continuar funcionando por muito tempo. Mas enfim, logo de cara já dá pra ver que tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Manchas de sangue por todo lado, portas derrubadas, barricadas improvisadas e tem até um pedaço de, sei lá, algum órgão humano largado em cima de uma mesa. E também vemos alguns pacientes soltos pelo lugar. Parece que aconteceu algum tipo de rebelião aqui, e uma extremamente brutal e grotesca, já que depois de atravessar um duto de ventilação, encontramos uma sala com vários corpos pendurados, cabeças empilhadas em estantes e um soldado vivo. Sim, esse cara tá vivo. E ele fala que as variantes escaparam e desviveram todos. E diz que podemos fugir daqui destrancando a porta principal através da sala de controle. Porém, no caminho até lá, nós precisamos passar por esse lugar aqui, que só de olhar já vai despertar memórias bem traumáticas em muita gente por aí, já que é justamente aqui onde conhecemos o nosso principal perseguidor, Chris Walker. Little pig. Mas para entender exatamente o que tá acontecendo nesse lugar e o que caramba são essas tais variantes, a gente não vai começar por Outlast em si, mas sim pela sua DLC que saiu um ano depois, chamada Whistleblower. E eu sei que parece confuso, mas eu juro que vai fazer sentido. Nessa DLC nós controlamos Waylon Park, o cara que enviou aquele e-mail denunciando a Murkoff pro Miles. O Waylon é um engenheiro de software contratado pela empresa para ajudar na manutenção e funcionamento do motor morfogênico, a máquina que é basicamente o verdadeiro motivo desse lugar ter se transformado no inferno grotesco que a gente vê ao longo de toda a gameplay. Mas para entender por que isso deu tão errado, primeiro a gente precisa saber quem é a Murkoff de verdade. Pro público, ela se vende como uma empresa focada em pesquisa científica, saúde mental e até atos de caridade. Aquela fachada limpinha de corporação que quer ajudar o mundo.
Só que na realidade ela é uma empresa completamente podre com um histórico longo e bem antigo de crimes contra os direitos humanos. Por exemplo, em 1938 a Murkoff foi exposta por vender gás fosgênio para os alemães, um agente químico usado por eles na Primeira Guerra Mundial. Já em 1959, ela trabalhou diretamente com a CIA em um projetinho bem bobinho e irrelevante que você provavelmente nunca ouviu falar, chamado MK-Ultra. Um projeto que realmente existiu na vida real, cujo objetivo era o controle mental através de drogas, hipnose e terapia psicológica. Inclusive, durante a gameplay a gente encontra documentos descrevendo experimentos desse tipo sendo realizados dentro do próprio Monte Massive. Mas em 1971, o lugar precisou ser oficialmente fechado porque 3 funcionários foram desvividos por um paciente desconhecido. Porém, em 2009, a Murkoff reabriu o Monte Massive sob o pretexto de trabalho de caridade e tratamento psiquiátrico. Mas isso era só uma desculpinha esfarrapada para usar o lugar como base do seu novo projeto secreto, o Projeto Walrider. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente bizarras. Porque esse Walrider é basicamente um enxame de robôs microscópicos que podem ser controlados por uma mente humana através do motor morfogênico. Uma máquina que coloca a mente do hospedeiro em um estado prolongado de sonho lúcido, entre aspas. Assim, de alguma forma, sincronizando a mente do usuário com o enxame e dando origem ao Walrider. O problema é que esse processo é extremamente brutal e destrutivo, porque para alguém se tornar compatível com a máquina, antes ela precisa ser completamente quebrada mentalmente através de experimentos e desumanas, com a própria máquina já sendo uma por si só, ao ponto de que o simples ato de parar de injetar anestesia no paciente pode ser algo fatal. E bem, com o hospício inteiro sob o seu controle, o que não faltava para Murkoff eram cobaias mentalmente instáveis. O problema é que a maioria delas eram totalmente incompatíveis com o projeto, e esses fracassos acabavam se transformando naquilo que os cientistas chamavam de variantes, que são basicamente pessoas agressivas, desfiguradas e totalmente desconectadas da realidade. E é exatamente isso que o Alan Park presencia logo no começo de Whistleblower. Já que pouco tempo depois de enviar um e-mail pro Miles, ele é chamado para consertar uma das câmeras do motor morfogênico. E é lá que ele vê com os próprios olhos um paciente chamado Ed Glusky sendo entubado na máquina e sofrendo deformações no rosto por ser incompatível com o experimento. E pra piorar, quando o protagonista volta para sua sala, ele é encurralado por Jeremy Blair, um executivo da Murkoff responsável por supervisionar o asilo e os experimentos que acontecem nele. Esse cara de alguma forma descobriu a denúncia, e usando a sua influência ele forja documentos dizendo que o Waylon se internou por vontade própria no asilo por problemas mentais e transforma ele em uma das cobaias do projeto Walrider. Mas enquanto estamos sendo expostos a um tipo de, sei lá, experimento psicológico, um dos cientistas é avisado de que um paciente chamado Billy Hope acabou alcançando uma ascensão lateral, e pouco tempo depois dele sair da sala, alguma coisa começa a dar errado, e então vemos o Walrider invadindo uma cela ao lado e contratando outro paciente pro Vasco. Aparentemente esse tal de Billy foi compatível com o projeto, e a primeira coisa que ele fez ao tomar controle do enxame foi começar uma rebelião no asilo. E nossa, quem diria que colocar um doido pra controlar um fantasma seria uma má ideia, né? E aqui nós conseguimos ver o começo de todo o caos que vemos no jogo principal, com variantes escapando e desvivendo todo mundo que aparece pela frente, saídas sendo bloqueadas e até mesmo o próprio Walrider vagando pelos corredores, que se comporta quase como um fantasma, ao ponto de só poder ser visto usando a opção de visão noturna da nossa câmera. A Murkoff realmente perdeu completamente o controle da situação, e agora o Waylon tem apenas um objetivo: tentar escapar com vida enquanto coleta o maior número de provas possíveis contra essa empresa desumana. E enquanto se esgueirava por alguns dutos de ventilação, ele escuta alguns guardas falando sobre uma torre de rádio que pode servir para chamar ajuda. E então, depois de presenciar mais algumas coisas grotescas e até fugir de um canibal que quase cozinha ele vivo em um forno, o Waylon consegue chegar na torre, mas o Blair aparece e destrói o rádio para impedir que qualquer informação vaze desse local. Mas antes que o homem conseguisse tirar a vida do protagonista, alguma coisa invade o local. E essa coisa era o Chris Walker, o mesmo gordão que arremessou o Miles pela janela.
E aqui eu quero sair um pouquinho do jogo, porque esse personagem é algo extremamente marcante pra franquia. Pô, ele é literalmente a cara de Outlast até hoje e persegue os dois protagonistas até o fim de suas campanhas. Então nada mais justo do que contar um pouquinho da origem desse cara que nem parece mais humano. E pra fazer isso eu vou usar os quadrinhos oficiais de Outlast que se chamam The Murkoff Account. Eles contam mais da lore desse universo e mostram muitos detalhes que não vemos durante os jogos, e uma dessas coisas é a origem de Chris Walker. Ele era originalmente um soldado militar dos Estados Unidos que serviu várias vezes no Afeganistão, só que infelizmente, como a maioria dos soldados, ele acabou desenvolvendo estresse pós-traumático por conta das coisas horríveis presenciadas na guerra. E depois de retornar para casa, ele começou a trabalhar como segurança em uma clínica psiquiátrica comandada pela Murkoff. E um dos psicólogos dessa clínica era um homem chamado Claymore, que gostava bastante de incluir figuras mitológicas da cultura árabe em suas sessões para, abre aspas, mostrar que a cultura deles não eram apenas guerra. Só que muitas de suas sessões faziam seus pacientes melhorarem por um tempo só para logo em seguida ficarem 2 vezes piores que antes. E o problema disso é que o principal trabalho do Chris era monitorar câmeras escondidas da Murkoff que filmavam as sessões de terapia que aconteciam naquele lugar. E por isso ele meio que acabou sem querer participando de centenas de terapias experimentais. O que, combinado com seu estresse pós-traumático, acabou quebrando a mente dele a ponto de Chris começar a alucinar com divindades e desviver brutalmente o Dr. Claymore, 3 pacientes da clínica e mais diversas outras pessoas, literalmente derrubando eles com as próprias mãos por conta de sua força bruta absurda. E uma característica importante dele é a sua obsessão de chamar suas vítimas de porquinhos, algo que ele faz com Miles durante toda a gameplay, e aparentemente isso acontece por conta de um brinquedo de sua infância que ele tinha muito carinho. Agora, por que ele chama as vítimas dele disso? Sei lá, ele só chama mesmo. E bem, para evitar manchar a sua imagem, a Murkoff cobriu todo esse incidente e enviou o Chris pro asilo de Mount Massive, onde, para surpresa de 0 pessoas, ele se tornou uma cobaia do motor morfogênico. O seu estado mental piorou ainda mais depois disso, com ele arrancando partes de seu nariz, boca e cavando um buraco na própria testa, acreditando que isso daria para ele um terceiro olho. E devido ao seu histórico militar, o Chris passou a desenvolver uma obsessão doentia em procedimentos de segurança, e é por isso que quando tudo deu errado, ele começou a se comportar quase como um carrasco, eliminando qualquer um que aparecesse em sua frente, acreditando que estava protegendo o local e contendo o Outrider. E é exatamente isso que ele tenta fazer com Waylon no primeiro segundo que vê o homem. Então, depois de escapar do gordão, nós encontramos um paciente estranho escrevendo uma mensagem com sangue na parede, e esse paciente é o padre, entre aspas, Martin, um velho com esquizofrenia e que por conta das atitudes da Murkoff teve a sua condição piorada, e agora acredita fielmente que o Outrider é um deus e merece ter o seu evangelho de areia espalhado. E lembra bem desse cara porque ele vai ser um pouquinho importante mais pra frente. E depois desse encontro peculiar com o padre, nós entramos na parte mais marcante e perturbadora de toda a franquia Outlast. E eu tô falando do noivo. Quiet! If they catch us, you'll give us to him. The man downstairs. The man. Very bad. Very, very bad. God. Oh, God. Depois de sermos avisados por essa variante sobre um homem muito mau, encontramos uma das cenas mais grotescas de todos os jogos. Eu não posso mostrar e talvez até nem descrever direito o que tá na minha tela agora, mas, sei lá, imagina um homem com o que faz dele um homem e dando a luz pra uma... Sim, é muito bizarro, cara. E não muito tempo depois de presenciar essa cena perturbadora e, sei lá, nojenta, nós encontramos a pessoa por trás dela. Darling.
Esse é Ed Gluskin, o mesmo homem que vimos antes sendo usado como cobaia no motor morfogênico, só que agora ele tá visivelmente deformado pelos experimentos e com um apelido carinhoso de O Noivo dado pelas outras variantes. E isso acontece porque, segundo documentos do jogo, antes de parar no asilo da Murkoff, Ed sofreu de seu próprio pai e tio, o que fez ele se tornar um serial killer com foco em mulheres, e essa obsessão pelo gênero feminino provavelmente veio pela sua mãe, que tentava minimizar o seu trauma falando que tudo ia ficar feliz quando ele se casasse, e essa ideia acabou ficando cravada na cabeça dele mesmo depois de ter sido preso e enviado como cobaia para os experimentos da Murkoff. Mas só tinha um probleminha para ele: simplesmente não existem mulheres dentro do Monte Massive. Porque por algum motivo, um dos efeitos colaterais dos experimentos com motor morfogênico é fazer mulheres que estão próximas da máquina começarem a desenvolver gravidez psicológica, algo que inclusive é bem importante no segundo jogo, mas enfim, eu não vou entrar em muitos detalhes porque esse vídeo ainda não é sobre ele. Então, para evitar mais desses problemas, a Murkoff só transferiu todas as pacientes e funcionárias femininas para outra instalação, e é até por isso que durante o jogo a gente passa várias vezes por blocos femininos completamente vazios. E então, sem nenhuma mulher por perto, o Ed pensou: se eu não consigo encontrar a noiva perfeita, acho que eu vou ter que criar a minha. E com criar, eu tô falando, bem, pegar qualquer homem que cruze o caminho dele e arrancar tudo que ele considera masculino. E sim, eu estou falando exatamente disso que você tá pensando. E é por isso que durante todos os momentos que somos perseguidos por ele, o homem fica fazendo todo um discurso romântico e falando um monte de coisas fofas e bonitas. E já que sabemos exatamente o que vai acontecer com a gente se formos pegos, esse discurso fofinho se torna uma das maiores torturas psicológicas já vistas em um jogo de terror. E pra piorar ainda mais as coisas, o protagonista cai de um elevador e acaba machucando a sua perna. Então, a partir de agora, nós vamos ficar mancando até o final do jogo. E sim, a gente tem que escapar do noivo mancando, e eu nem preciso falar o quanto que isso é assustador e agoniante, não é? Ainda mais porque nós obviamente somos capturados e colocados na mesa de operações do Ed, com outra cena extremamente marcante e que novamente eu não posso mostrar aqui, mas quem jogou sabe exatamente por que ela é tão bizarra, grotesca, perturbadora e nojenta. E eu até arrisco dizer que eu senti mais medo aqui do que em todas as partes do Chris Walker juntas. É sério, eu não tô zoando, esse doente dá muito medo mesmo. O Ed Gluskin é realmente um dos melhores, ou se não o melhor perseguidor de todos os Outlasts até hoje, e também um dos motivos da história dos dois protagonistas se passarem ao mesmo tempo. Já que antes dessa cena polêmica aqui, ele usa um gás que deixa o Waylon desmaiado por 12 horas seguidas. E é durante essas 12 horas que o Miles chega no Monte Massive e... bem, acho que você já sabe o que acontece depois disso, né? Depois de acordar da queda, damos de cara com o Padre Martin. E ele acredita fielmente que o Miles é um apóstolo enviado pelo Walrider e que ele precisa testemunhar tudo o que está acontecendo para espalhar o evangelho. E é por isso que quando tentamos destrancar a saída pela sala de segurança, ele injeta tranquilizante no Miles enquanto mostra o Walrider desvivendo vários soldados da Murkoff, falando que ainda tem muitas coisas nesse lugar que precisamos assistir. Depois disso, acordamos no que parece ser a sala do Martin e encontramos dois canibais que, bem, não parecem gostar muito de usar roupas. E inicialmente eles falam que não vão fazer nada com a gente porque o Padre Martin não permitiu. Mas não muito tempo depois ele já começa a nos perseguir e somos forçados a fugir por um elevador de carga. E aqui somos capturados por Richard Traeger, sei lá, esse nome tá na tela aí. Um ex-executivo da Murkoff que, assim como o Chris, também foi submetido ao motor morfogênico. E esse personagem é bem interessante, porque ao mesmo tempo que ele claramente é doido, maluco, louco, pirado, o homem também ainda mantém os maneirismos e carisma de quando ele era um executivo, o que sinceramente deixa o que vai acontecer agora ainda mais assustador, já que somos levados para uma sala escura e temos os nossos 2 dedos removidos enquanto ele conversa sobre sistema financeiro e confiança. You paying attention?
Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. Better, right? Here's how I cheat. E sim, nós realmente perdemos esses 2 dedinhos pro resto do jogo. Depois de conseguir escapar dessa sala e ficar correndo em círculos do Trigger por muito tempo, nós conseguimos pegar a chave pro elevador. Só que mesmo assim o doutor não desiste da gente e, bem, digamos que isso não acabou muito bem pra ele. Seguindo uma placa de saída, entre aspas, vamos parar em um jardim do asilo, onde encontramos o Walrider. Só que ele estranhamente não nos ataca e só vai embora. Então depois de ir até uma capela e presenciar o Padre Martin se sacrificando pelo Walrider em uma demonstração doentia e brutal de sua fé, nós entramos em um elevador que nos leva para o laboratório subterrâneo da Murkoff, onde o Waylon trabalhava. E enquanto fugimos do Walrider, damos de cara com o gordão de novo, porém ele é pego pelo fantasma e triturado em um duto de ventilação. E eu tenho quase certeza que isso não é fisicamente possível, mas tá bom, né? E depois dessa cena estranha, nós encontramos um velho frágil entubado em uma cadeira de rodas. E ele é o Dr. Rudolf Gustav Wernicke, o principal responsável pela criação do motor morfogênico. Nascido em 20 de outubro de 1918 na Alemanha, o Dr. Wernicke era um homem brilhante, chegando a ganhar reconhecimento internacional ao escrever um artigo científico em parceria com ninguém menos que Alan Turing, simplesmente o pai da computação. O problema é que durante a Segunda Mundial, digamos que o doutor acabou ajudando um certo cara de bigode aí, e quando tudo isso acabou, os Estados Unidos decidiram fazer vista grossa para essa curiosidade gigatônica e levaram o homem para a América através da Operação Paperclip, usando a desculpa de que precisavam impedir que esse tipo de conhecimento caísse nas mãos dos inimigos. Então depois disso, Wernicke passou anos aposentado, entre aspas, no Novo México, até que no começo dos anos 2000 ele voltou à ativa para ajudar a Murkoff em supostos projetos de caridade. Só que convenientemente ele teria morrido em 2009 por complicações de saúde, coisa que a gente já sabe que é mentira, já que essa morte foi basicamente um teatrinho para esconder o seu envolvimento com o projeto Walrider. E é aqui que o velho começa a explicar que o paciente Billy Hope era muito especial, porque de alguma forma ele conseguia controlar quando entrava em estados de sonho lúcido, algo que combinado com seus traumas profundos fazia dele o hospedeiro perfeito pro Walrider. E para deixar tudo ainda mais trágico, Billy por algum motivo acredita que o próprio Wernicke é seu pai, e esse apego doentio é basicamente o único motivo desse velho ainda estar vivo nesse estado deplorável. E então, arrependido de tentar controlar algo tão poderoso, esse lixo pede para que a gente desligue o suporte de vida que mantém o Billy vivo. E depois de tomar uma surra brutal para a criatura, nós finalmente conseguimos desligar esse suporte. Mas mesmo assim, de alguma forma, o Walrider não morre e acaba entrando no corpo do protagonista. Todo quebrado, traumatizado e mancando, ele tenta fugir do local, mas é cercado pelo Wernicke e vários soldados da Murkoff, que acabam fazendo uma queima de arquivos contratando o protagonista pro Vasco. Ou pelo menos era isso que eles acreditavam, já que o doutor percebe algo estranho. Depois de presenciar todos os tipos de horrores desprezíveis e grotescos que o Monte Massive tinha para oferecer, o Miles acabou se tornando o hospedeiro perfeito para sua maior criação. Gott im Himmel. You have become the host. Jesus God, what is that thing? Get it! Go back! Enquanto o protagonista do jogo base estava fazendo cosplay de queijo suíço, o do Whistleblower estava recém acordando do seu soninho da beleza. E depois de mais algumas perseguições tensas e macabras pra caramba, ele é pego novamente pelo noivo, que agora muito irritado por a gente não querer virar sua noiva, tenta pendurar ele em um galpão igual todas as suas outras vítimas. Porém, de alguma forma que sinceramente eu não faço a menor ideia de como aconteceu, o Ed fica preso em suas próprias cordas. E
Depois disso, enquanto procuramos uma forma de escapar, nós conseguimos ver alguns rastros que o Miles deixou na sua jornada, como a capela pegando fogo e o Trigger tirando um soninho depois de ter sido contratado pelo Vasco no elevador. E já na porta da saída encontramos novamente o Jeremy Blair, que tenta tirar a vida do Waylon, mas é impedido de uma forma super carinhosa e amigável pelo Allrider / Miles. Então o protagonista pega o carro do Miles e depois de filmar o que parece ser o corpo dele envolvido pelo Allrider, o Waylon consegue finalmente escapar desse lugar maldito. Depois de algum tempo de ter escapado, o Waylon de alguma forma consegue se encontrar com Simon Peacock, que eu tenho certeza que não é assim que se pronuncia, mas tá bom, né? Ele é um ex-funcionário da Murkoff que também quer expor toda a verdade pro mundo, e mesmo sabendo que depois disso a sua vida e de toda a sua família ia ser destruída, Waylon decide mesmo assim vazar tudo que ele gravou pro mundo, e é assim que o primeiro jogo da franquia Outlast acaba. E cara, acho que já ficou bem óbvio porque que esse jogo marcou uma geração inteira de pessoas e ainda é lembrado com muito carinho até hoje, né? Outlast envelheceu surpreendentemente bem, mesmo sendo um jogo de mais de 10 anos atrás, ele ainda continua extremamente atual. E é sério, a gameplay ainda consegue dar medo genuíno sem precisar ficar apelando pra sustinhos baratos. E sim, eu sei, ele até tem um ou outro jumpscare safado aqui e ali, mas o real terror dele vem da sensação de impotência que você tá constantemente sentindo, mas não por conta das variantes e psicopatas largados pelo manicômio, mas sim pela Murkoff. O verdadeiro mal aqui não são os pacientes, entre aspas, e muito menos a entidade que parece um demônio vagando pelo local. Ele é na verdade uma empresa desumana que quer conseguir o máximo de lucro possível, mesmo que isso custe centenas de vidas humanas. Bem, pelo menos é isso que parece à primeira vista, já que outros conteúdos oficiais sobre o universo de Outlast sugerem que o objetivo final da Murkoff não é apenas o lucro, o dinheiro é só um meio necessário para realizar um plano muito mais perturbador e macabro que está sendo lentamente colocado em prática há décadas por todo o mundo. E que objetivo que é esse? Bem, isso vai ficar para outro vídeo, porque essa história é extremamente complexa e confusa. Então, para conseguir contar ela de uma forma que faça sentido, eu vou ter que explicar a história de Outlast 2, Outlast Trials, os quadrinhos oficiais e mais umas trocentas teorias e interpretações diferentes e malucas sobre os eventos de tudo isso. E eu nem preciso falar que eu não tô nem um pouquinho afim de ter todo esse esforço absurdo pra no final o vídeo flopar totalmente e acabar caindo no esquecimento, não é? Então este vídeo aqui vai ser um teste. Se ele for muito bem em visualizações, likes e comentários, eu praticamente vou ter a confirmação de que vale a pena me dedicar nesse projeto extremamente ambicioso e complexo. Agora, se o engajamento aqui for bem ruinzinho, como foi o caso do meu último projeto, bem, digamos que Outlast nunca mais vai aparecer aqui. E eu tô falando sério. O meu canal tá passando por uma fase bem horrível atualmente. O YouTube tá realmente me destruindo aos poucos, mesmo com eu me esforçando muito e colocando bastante carinho na produção dos meus conteúdos. Então eu não posso me dar o luxo de focar o meu tempo em um projeto tão difícil, se no final das contas ele for só me prejudicar e afundar ainda mais o meu canal no buraco. É realmente triste, mas não tem muito que eu possa fazer além de seguir a dança do algoritmo, né? Então, por favor, se você gostou do meu vídeo, se inscreve no canal, dá um like e comenta o que achou dele ou só comenta qualquer coisa para ajudar no algoritmo, porque eu sei que é muito chato ficar ouvindo isso toda vez, mas vocês realmente não têm noção do quanto que isso me ajuda. E eu também realmente fico muito feliz de ler tudo que vocês escrevem pra mim. E é isso, muito obrigado por ter me assistido até aqui e vejo vocês quando estiver com vontade de fazer outro vídeo. Se é que ainda vai ter outro vídeo, né?